Muito bem. Estamos na série Milagres de Jesus. E hoje vamos falar a respeito do milagre número 24, né? O 24º milagre de Jesus. Está em Marcos capítulo 8, versículo 22 a seguir. Evangelho de Marcos capítulo 8, versículo 22 a seguir. Diga glória a Deus. O tema de hoje, o subtema, né? O subtema é a cura do cego de Betsaida. Você pode repetir isso comigo? Diga, a cura do cego de Betsaida. É importante dizer que este milagre, número 24, ele é narrado apenas no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Não sei porquê, os outros evangelistas, eles não escreveram a respeito da cura do cego de Betsaida. Apenas o evangelista Marcos decidiu escrever a respeito desse milagre. Louvado seja Deus por isso. Vamos fazer a leitura. Marcos capítulo 8, versículo 22. O texto bíblico diz: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, grave isso aqui, viu? Verso 23. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou o cego para fora da aldeia, para longe da multidão. E cuspindo-lhe, né, nos olhos, e impondo-lhe as mãos, as duas mãos, perguntou ao cego se ele via alguma coisa. E levantando ele os olhos, o cego disse: Vejo os homens. Preste atenção nisso aqui, guarde isso aí, ó. Vejo os homens. Vejo quem? Vejo quem? Porém, vejo os homens como árvores, árvores que andam. Ele está dizendo que vê os homens como o quê? Árvores que o quê? Árvores que andam. Depois, Jesus tornou a pôr as suas mãos com o cuspe, com a saliva, nos olhos do cego. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E o cego já via ao longe, e distintamente ele conseguia ver a todos. Diga glória a Deus. E Jesus mandou o cego para a sua casa, dizendo a ele: Vá direto, não entres na aldeia. Diga glória a Deus. Talvez você pense assim: bispo, desde quando começou a série Milagre de Jesus, lá no início do ano, lá no comecinho do ano, já foi pregado aqui a respeito da cura de vários cegos, verdade. Mas cada cura dessa tem um ensinamento para as nossas vidas. E hoje tem novos ensinamentos da parte de Deus para a minha vida e para a vida de cada um de vocês. É importante dizer que nós ainda vamos até o mês de outubro, mais ou menos. Vamos até o mês de outubro. Ainda tem muito milagre que Jesus fez e que a gente precisa entender como foi cada processo e cada ensinamento que Jesus tem para as nossas vidas em cada novo milagre que ele realizou. Diga glória a Deus. Muito bem. O verso 22 começa dizendo assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego para Jesus, suplicando-lhe
que Jesus tocasse nele. Isso aqui já precisa chamar a minha atenção e a sua atenção. Vamos entender esse milagre juntos. Betsaida era a cidade natal de Pedro, André e Filipe, conforme está escrito em João capítulo 1, verso 44. Mas o que nos interessa saber é que Betsaida, no original, significa casa de pesca. Betsaida significa o quê? Casa de pesca. É esse significado original que precisa chamar a minha atenção e a sua atenção. Ou seja, o propósito das curas não é curar por curar, é também pescar mais uma alma para a vida eterna. Diga glória a Deus. Cada milagre que Jesus realizava o milagre pela necessidade das pessoas. Eu sei que o que eu vou falar aqui pode causar um choque em você. Mas Jesus, ele nunca esteve preocupado no nível máximo em curar pessoas. Jesus sempre esteve preocupado no nível máximo em salvar pessoas. Como assim, bispo? Eu não entendi. A maior preocupação de Jesus não era com os milagres. A maior preocupação de Jesus era com a salvação da alma. Entende? Porque se a pessoa viver 100 anos, gozando de saúde perfeita, sendo fiel a Deus, essa pessoa vai ser salva. Diga amém. Se a pessoa morrer com 20 e poucos anos, 30 anos, de alguma enfermidade, mas essa pessoa for fiel a Deus, mesmo no tempo da enfermidade, essa pessoa também vai ser salva. Diga amém. Então perceba que ou em um quadro, ou em outro, a preocupação de Jesus é com o quê? Diga com a salvação. Com a salvação da alma. É a maior preocupação de Jesus, é a salvação da alma. De sorte que morrer com enfermidade jovem ou viver 100 anos sem Jesus não tem como ter direito à salvação. Quem entendeu isso? Entende? Então a maior preocupação de Jesus sempre foi com a salvação, com a vida eterna. Mas Jesus tinha algo que nós precisamos ter também. O que é, bispo? Misericórdia e compaixão. Então, por causa da misericórdia dele, por causa da grande compaixão dele, e por causa do poder que ele tinha, ele não conseguia ver uma pessoa doente, ver aquela pessoa em um nível de fé e de necessidade muito grande, procurando ele, e ele não tentar resolver a situação daquela pessoa. Então, por causa da compaixão dele, ele sempre estava curando pessoas, mas o propósito, na verdade, era pescar a alma daquela pessoa para o reino de Deus. Diga glória a Deus. A pergunta nessa noite que não quer calar é: o que nós fazemos na igreja tem propósito de salvar vidas? Vou perguntar de novo. O que nós fazemos na igreja tem propósito de salvar vidas? Porque com base no que nós estamos aprendendo aqui, tudo que nós fazemos na igreja tem que ter como foco principal, como propósito, salvar vidas. O senhor pode... tem uma segunda pergunta aqui.
O que nós fazemos na igreja tem propósito de salvar vidas ou o propósito é mostrar talentos e dons? Vamos lá comigo, venha comigo, repita comigo, diga. Pergunte, não, para mim não. Pergunte para alguém. Diga assim para alguém. O que nós fazemos na igreja tem propósito de salvar vidas ou o propósito é mostrar talentos e dons? É o quê? Salvar vidas, tem que ser. E os talentos, bispos, e os dons precisam ser usados com esse objetivo: salvar vidas. Diga glória a Deus. Por exemplo, eu quero ser da equipe da portaria. Eu tenho que conhecer Jesus. Por quê? Porque enquanto eu estou na portaria, pode aparecer alguém precisando de uma palavra de salvação. E a primeira pessoa que ele vai encontrar ali é quem? É o porteiro. Então o porteiro tem que desejar ir para a portaria, mas com esse pensamento: ganhar vidas. Diga glória a Deus. Eu quero ir para a equipe da recepção. Mas a equipe da recepção tem que ter o propósito de quê? Diga salvar vidas. Me ajude a pregar. Diga salvar vidas. Por quê? Porque pode ser que venha alguém atribulado, como aquele rodoviário daquela vez, lembra? Alguém atribulado, passa pelo porteiro, não vê nem o porteiro, entra na igreja, aleluiado, porque totalmente atribulada. O homem estava querendo o quê? Morrer. O homem disse o quê? Vou me jogar do viaduto. Aí passou pela portaria, porque aqui na igreja, se passar pela portaria, não passa pela recepção, não. Não. A recepção segura ali. Então, a recepção tem que ter esse propósito: anotar o nome, receber bem, mas se a pessoa estiver atribulado, precisa ter uma palavra da parte de Deus. Para quê? Para aquela alma não se desesperar, para aquela alma não sair correndo e não se jogar realmente do viaduto. Então o propósito tem que ser o quê? Diga salvar vidas. Eu quero fazer parte da equipe de mídias. Mas e o propósito é o quê? Virar um modelo? De 1 metro e quanto? 1,96 m. Bonito. Atraente, forte. Tudo isso com o objetivo: ganhar vidas. Cada clique, cada foto, cada vídeo tem que ser com esse propósito. Alguém vai ver, alguém vai ser tocado, alguém vai ser transformado. Eu não posso fotografar só por fotografar. Eu não posso fazer um vídeo apenas por fazer. Eu não posso botar esse crachá, vir aqui no meu plantão apenas por vir. Mas o meu trabalho vai alcançar alguém, ou em Águas Claras, ou em Feira de Santana, ou no Rio de Janeiro, ou na Espanha, mas vai alcançar alguém, salvar vidas. Diga glória a Deus. Eu quero fazer parte da intercessão. Qual é o propósito? Diga salvar vidas. Salvar vidas. Porque pode aparecer alguém endemoniado, e quando aparece alguém endemoniado, a primeira equipe que tem que estar pronta para orar e para interceder, diga, é a intercessão. Fale com voz de crente, diga, é a intercessão. E se tiver alguém da intercessão, que aparecer alguém endemoniado aqui, não tiver coragem de vir orar, está fora do propósito. Porque intercessora tem que ter coragem para orar. Tem que ter coragem para interceder. Diga glória a Deus. Eu quero fazer parte do ministério de louvor. Opa! E qual é o propósito?
salvar vidas. Não basta só tocar. Não basta só cantar. Eu preciso subir na plataforma com um propósito. Qual é? Salvar vidas. Salvar vidas aqui no templo, salvar vidas ao vivo lá no YouTube, salvar vidas depois quando alguém na semana que vem for assistir aquele culto, salvar vidas. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que Davi, ele não tocava a sua harpa somente por tocar. Ele tocava o seu instrumento com uma finalidade. E a conexão que Davi tinha com o seu instrumento era tão grande que a Bíblia diz que era capaz de colocar os demônios que atormentavam o rei Saul para correr. Demônios que corriam por causa de um tangedor. Então, o toque do meu instrumento, a melodia da minha voz tem que ter um propósito. Qual é? Salvar vidas. Salvar vidas. Eu quero fazer parte do departamento dos kids. Opa! Eu quero fazer parte do departamento dos kids, mas eu tenho que ter um propósito lá em cima. Qual é o propósito? E como é que salva vidas dos kids? Pregando, instruindo, ensinando as crianças, zelando deles, alimentando com alimento sólido e alimentando com a palavra, orando pela vida deles, intercedendo pela vida deles, profetizando sobre a vida deles a destruição de maldições hereditárias que vieram lá do bisavô, da bisavó, do vovô, da vovó, aqueles demônios terríveis que perturbavam a vida do bisavô, da bisavó, do vovô, da vovó, mas que você, que trabalha nos kids, está ali profetizando que não vai perturbar a vida daquela criança, que não vai destruir o futuro daquela criança, porque você está nos kids, mas você tem um propósito. Qual é? Salvar vidas. E olha que maravilha, talvez uma criança dessa, o pai não seja crente, a mãe não seja crente, mas você é tão usada por Deus, você tem tanto propósito, que aquela criança é cheia do Espírito Santo. Aquela criança começa a transbordar do Espírito Santo. E aquela criança começa a levar o Espírito Santo para dentro de casa. Começa a levar o Espírito Santo para dentro de casa. Alcança o pai, alcança a mãe, alcança os irmãos. E quem foi usado como canal? Você. Porque você tinha um propósito. Você não fazia apenas por fazer. Qual era o propósito? Salvar vidas. E assim, irmãos, são todos os departamentos da igreja. Os departamentos, as redes da igreja, elas não existem para nós mostrarmos talentos e dons. Precisamos dos talentos, sim ou não? Sim. Precisamos dos dons em cada rede dessa, em cada departamento. Claro que precisamos. Mas não é para mostrar esses dons, esses talentos apenas. É para que esses dons, esses talentos sejam ferramentas nas mãos de Deus para salvar vidas. Diga glória a Deus e aplaude o Senhor Jesus. Aleluias. O verso 23 diz assim, ó: ele tomou o cego pela mão. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, para longe da aldeia. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos nos olhos dele, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Percebam isso aqui, irmãos, percebam isso aqui. Assim como aconteceu na cura do homem, que era surdo e gago. Quem lembra que eu preguei aqui sobre o homem que era surdo e gago, que Jesus usou saliva, usou cuspe? Pronto.
Assim como aconteceu na cura do homem que era surdo e gago, a fim de despertar a fé desse homem cego, Jesus usou de novo saliva, usou de novo cuspe, e tocou no órgão defeituoso com as suas mãos. Percebe isso aqui hoje? Percebe isso? Falamos sobre isso na semana passada, no milagre da semana passada. Sobre isso o que, bispo? Na semana passada eu preguei a respeito do segundo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Diga amém. E eu disse aqui na semana passada que lá no mundo, o mundo diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Não foi isso que eu falei na semana passada? Mas eu disse que a matemática de Jesus é diferente. Se ele quiser, ele realiza o mesmo milagre 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, porque ele é o dono do milagre. Diga glória a Deus. A mesma coisa aqui. Ele já tinha feito um milagre usando a saliva, usando o cuspe, e agora ele estava fazendo o segundo milagre novamente. Diga glória a Deus. A primeira vez que eu preguei sobre o milagre do cuspe, da saliva, eu disse, se fosse hoje, a pessoa ia ficar cego. Porque se levanta aqui a pastora Fernanda aí, que gosta muito de fazer um ato profético, se a pastora Fernanda disser assim, vem aqui na frente, que eu vou botar um cuspe aqui na mão e jogar no seu olho. Ninguém levantava do lugar. Ninguém levantava. Levantava? Ninguém levantava, não. Não levantava, não. Só eu, que estou acostumado com o cuspe dela. Mas fora eu, mais ninguém. Diga glória a Deus. Mas aqui tem um mistério. Aqui tem um mistério de Deus que vai ser revelado ainda nessa noite. Segura aí. Verso 24. O homem cego levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Vejo o quê? Mas as pessoas parecem árvores andando. Parece o quê? Opa, isso aqui precisa chamar a minha e a sua atenção. Atenção aqui, porque aqui tem algo para nós pensarmos. Talvez, por conta da fraqueza da fé daquele homem, ele não obteve visão completa logo no início, como resultado do tratamento realizado por Jesus. Alguns historiadores, alguns estudiosos, acreditam que a fé daquele homem era uma fé muito frágil. Ele estava diante de quem? Estava diante de quem? Ele estava diante de Jesus. Naquele momento ali, no milagre número 24, no 24º milagre, a notícia já tinha espalhado em todo lugar que Jesus tinha poder para curar cegos. Então, se Jesus tinha poder para curar cegos, e ele estava diante de Jesus, Jesus poderia curar ele, sim ou não? Sim. Mas por algum motivo, quando Jesus fez o ato profético, orou, cuspiu nos olhos dele, impôs as mãos, que ele abriu os olhos, o milagre não estava completo. Então, alguns historiadores acreditam que o primeiro motivo pode ser que a fé daquele homem era uma fé muito frágil. Pode ter sido a condição espiritual do próprio homem, ou talvez pode ter sido a atmosfera de incredulidade do povo de Betsaida, que atrapalhou o agir de Deus. Aqui já é um segundo motivo. Pode ter sido a condição espiritual do próprio homem, ou talvez pode ter sido a atmosfera de incredulidade do povo de Betsaida, que atrapalhou o agir de Deus. E por que alguns estudiosos acreditam nessa possibilidade? A resposta está lá no verso de número 23. Ó. O que é que diz no verso de número 23? Jesus tomou o cego pela mão
o levou para fora do povoado, para fora da aldeia. Depois disso, cuspiu nos olhos do homem, impôs-lhe as mãos. E por que Jesus tomou essa atitude? Porque Jesus percebeu que naquele ambiente havia o quê? Diga, incredulidade. Então, se naquele ambiente, naquela atmosfera, havia incredulidade, possivelmente o milagre poderia não acontecer. E tem base bíblica, bispo? Tem. A Bíblia diz que Jesus não operou maiores milagres em Cafarnaum por causa da incredulidade das pessoas. Não foi falta de poder, porque ele tem todo o poder, e não foi falta de gente doente, porque tinha muita gente doente ali. Mas o que faltou foi o quê? Fé. Ou pode ter sido as duas coisas ao mesmo tempo. O homem podia estar fraco na fé, e o povo também poderia estar tomado de incredulidade. O que fica bem claro nesse milagre é que o homem não recebeu a cura completa naquele momento. Isso fica claro. Por isso Jesus restaurou a visão dele aos poucos. Diga comigo, Jesus restaurou a visão daquele homem, diga, aos poucos. Entendam, irmãos, esse princípio. Entendam esse princípio sobre milagres. Repita comigo. Diga, sua alma conta. Como assim, bispo? É muita gente querendo milagre, mas a alma carregada de mágoa, carregada de ódio, carregada de ressentimento. Atrapalha o milagre, atrapalha o agir de Deus. A alma tem que estar limpa, purificada. Diga glória a Deus. Diga, sua fé conta. Diga, o ambiente conta. Tem muita gente querendo milagre, mas às vezes o ambiente não ajuda. Uma vez eu e um pastor chamado pastor Emerson fomos chamados para fazer uma obra de libertação atrás do prédio ali, indo para a Cajazeira 6, dentro de um bar. A gente passou mais de 2 horas expulsando demônios, e saía um demônio, entrava outro, saía um, entrava outro. Quando finalmente caiu a ficha, nós olhamos o que? O ambiente. O ambiente não era favorável. Além do ambiente ser um ambiente de bar, de bebida alcoólica, a pessoa que era dona do bar ainda servia aos deuses estranhos, aos deuses pagãos. Aí que a gente veio observar as estátuas e os amuletos que tinha dentro do ambiente. Aí o pastor disse assim, chamou as filhas e disse assim, só vamos conseguir realizar aqui esta obra se tirar daqui. Vocês moram aonde? Ela disse, mora naquele prédio ali, no térreo. Vamos carregar a sua mãe e levar para dentro da casa de vocês. Pela rua mesmo. E aí a gente pegou a mulher endemoniada, e o demônio pinotando dali, pinotando daqui. Eu, o pastor e as 2 filhas, levamos para dentro de casa. Quando chegou dentro de casa, na sala dela, em menos de 5 minutos, legião e seus demônios foram expulsos. Por quê? Porque agora o ambiente era o quê? Diga, favorável. Então o ambiente que você está, no momento em que você precisa do milagre de Jesus, também conta. As pessoas em sua volta contam, sim ou não? Sim, as pessoas que estão em sua volta contam. Imagine que tem alguém orando por você e tem uma pessoa do lado olhando e dizendo assim, não vai dar certo. Não imagine. Eu não creio. Não vai dar certo, irmãos. Porque as pessoas que estão em nossa volta precisam estar na mesma visão e na mesma fé. Senão não vai acontecer nada. E a culpa não é de Jesus. Porque Jesus tem todo o poder. Ele quer operar milagres. Mas as pessoas que estão ali no ambiente
precisam ter o mesmo nível de fé, o mesmo nível de confiança. Diga glória a Deus. Diga, seu testemunho pessoal conta. Isso aqui são princípios para a realização do milagre. O meu testemunho pessoal, seu testemunho pessoal conta. Imagine você quer um milagre, precisa de um milagre, mas o seu testemunho fora da igreja não tem nada a ver com o evangelho. As suas práticas, as minhas práticas fora da igreja são completamente inversas àquilo que está escrito na palavra de Deus. Então o meu testemunho pessoal, o seu testemunho pessoal pode atrapalhar a manifestação do poder de Deus. Diga assim, sua intimidade com Deus conta. Pastor Antônio, pastor Anderson Santana, quando eu preciso de um milagre da parte de Jesus, no mínimo, eu preciso conhecer Ele. No mínimo, eu preciso ter intimidade com Ele. Se eu não conheço Jesus, se eu não tenho intimidade com Jesus, Danilo, como eu vou conseguir chamar a atenção dele para mim? Uma esposa, ela chama a atenção do seu marido porque ela tem intimidade com ele, sim ou não? Sim. O marido chama a atenção da sua esposa porque tem intimidade. O filho chama a atenção do pai, da mãe, a filha chama a atenção porque tem intimidade com o pai e com a mãe. Não é? Mas se não, observe que filhos e filhas que não têm relacionamento sadio com o pai e com a mãe, não conseguem chamar a atenção do pai, não conseguem chamar a atenção da mãe. Porque não tem intimidade com o pai, não tem intimidade com a mãe. Observe que é preciso ter intimidade com Deus para atrair o milagre. Diga assim comigo, o seu tempo conta para Deus. Eu preciso de um milagre, mas eu nunca tenho tempo para Deus. Eu preciso de um milagre, mas eu nunca tenho tempo para Jesus. Seu tempo para Deus conta. Repita comigo, diga, sua oração conta. Eu preciso de um milagre, mas eu não tenho vida de oração. Eu não tenho costume de orar e de conversar com o dono do milagre, com aquele que realiza o milagre. Como o milagre vai acontecer se eu não converso com aquele que realiza o milagre? Oração conta. Sua vida com Deus conta. Eu preciso de um milagre da parte de Jesus, que é Filho de Deus, mas eu não tenho vida com Deus. Eu não tenho vida com Deus. Como eu vou conseguir um milagre da parte de Jesus, do Filho, se eu não tenho vida de relacionamento com o Pai? Entenda esse princípio sobre milagres. Sua alma conta, sua fé conta, o ambiente conta, as pessoas em sua volta contam, seu testemunho pessoal conta, sua intimidade com Deus conta, seu tempo para Deus conta, sua oração conta e sua vida pessoal com Deus conta. Diga glória a Deus. Foi por isso que Jesus retirou aquele homem daquele ambiente, do meio daquelas pessoas, levou para longe, porque Jesus percebeu que naquele ambiente, no meio daquelas pessoas, não teria como realizar o milagre. Repita comigo, diga: Deus, como prioridade em sua vida, diga conta. Diga quem somos fora da igreja, diga conta.
entra para a conta também. Diga assim comigo: até nosso passado conta, se não tiver cura e não tiver confissão. Até o meu passado e o seu passado, para Deus operar alguma coisa hoje no presente, conta. Por quê? Porque se não teve cura aqui dentro de alguma coisa do passado, está oculto. E se está oculto, está atrapalhando o agir de Deus. E aquilo que precisa de confissão, bispo, se não tiver confissão, atrapalha também. E por que atrapalha? Porque essa palavra aqui é verdadeira. Essa palavra não pode negar, essa palavra não pode mentir. E essa palavra diz no livro de Provérbios, capítulo 28, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Tem que confessar pecados. Ah, mas isso é no Antigo Testamento, bicho. No Novo Testamento, no livro de Tiago, diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados, para que sejam sarados. Tem que confessar pecado. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, glória. Glória. Faz igual o pastor Marcelo. Glória. Outra coisa importante nesse texto. Meu Deus, só tenho 5 minutos. Você conhece aquela música? Hoje meu milagre. Conhece? Hoje meu milagre vai chegar, André Valadão. Prepara ela aqui para a gente terminar com ela. Repita comigo: hoje meu milagre vai chegar. Outra coisa importante neste texto: o fato do homem identificar, isso aqui é muito importante, ó. O fato do homem identificar ou comparar as pessoas com árvores deixa bem claro que ele sabia com propriedade o que era uma árvore. Ou seja, ele já tinha enxergado um dia no passado e deve ter perdido a visão no acidente ou através de alguma doença. Então o que ele precisava ali era o quê? Da restauração da sua visão. Diga glória a Deus. Percebam que quando Jesus tentou curar a primeira vez, que perguntou a ele, ele disse: eu estou vendo as pessoas, porém elas estão parecendo árvores, árvores que andam. Então tem duas coisas que precisam chamar a nossa atenção. Ele era cego, mas ele sabia discernir naquele momento que eram pessoas. Ele sabia discernir pessoas de animais. Amém? Ele também, para fazer essa comparação com árvores, é porque um dia ele viu uma árvore. Se um dia ele viu uma árvore, ele sabia o que era uma árvore. Por isso ele fez a comparação. Eu vejo pessoas, porém parecem árvores andando. Então, se ele sabia o que eram pessoas, se ele sabia o que era uma árvore, era porque um dia ele enxergou. Mas alguma coisa aconteceu que ele perdeu a visão. Pode ter sido um acidente ou pode ter sido uma doença. Então ele precisava de restauração na sua visão. Bispo, o que o senhor quer dizer nessa noite? Não, é o que o texto quer dizer. O texto está nos dizendo que teve um homem que Jesus curou que era cego de nascença. Mas esse daqui foi cego porque perdeu a visão. Mas o mesmo Cristo que curou o cego de nascença é o mesmo Cristo que agora estava curando aquele que perdeu a visão. Isso quer dizer que o mesmo Cristo do passado, que é o Cristo que eu estou pregando hoje, ele pode trabalhar na minha vida e na sua. Não importa qual é a origem do seu e do meu problema. Cristo é o mesmo, o poder é o mesmo. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aleluias. Verso 25. Estamos chegando ao final. O texto diz mais uma vez. Mais uma o quê? Diga comigo, diga mais uma vez. Mais uma vez Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada.
E aquele homem viu tudo claramente. Diga glória a Deus. Analise comigo o verso 25. Como sempre naquele tempo, Jesus não deixaria o homem curado pela metade. E o resultado de Jesus colocar suas mãos nos olhos do homem pela segunda vez foi que a restauração de suas vistas se tornou completa. Diga glória a Deus. E não é diferente nos nossos dias. Jesus ainda faz milagres. Olhe para alguém e diga: Jesus ainda faz milagres. Diga assim: tenha paciência. Diga assim: aquele homem teve paciência. Diga: tenha paciência você também. Diga: o milagre vai acontecer. Mas o que há de extraordinário neste milagre de cura é que ele ocorreu aos poucos, não de imediato, foi aos poucos. Isso é o extraordinário desse milagre. Talvez alguém pense assim: para ser extraordinário, não precisava ser imediato? Não. Para ser extraordinário, precisa apenas ser um milagre. Não importa ser imediato ou ser gradual. O que importa é que o milagre vai acontecer. Diga glória a Deus. Os evangelhos nos revelam que Jesus curou pelo menos uns 7 cegos no total. E os textos nos mostram que nosso Senhor Jesus usou várias abordagens para operar cada milagre. E esse agir agora também foi diferente, mas foi eficaz. Amém? Foi diferente, pastores. Foi diferente, igreja. Foi diferente, irmãos e irmãs. Por que foi diferente? Porque mais uma vez ele usou o quê? Cuspe, saliva. É diferente ou não é? É diferente. Foi diferente por quê? Porque dessa vez não foi de primeira. Ele orou a primeira vez. Ele cuspiu, botou saliva no olho do homem. Depois ele colocou as 2 mãos. Tá vendo? Tô vendo, mas o negócio tá meio turvo ainda, tá meio estranho. Tô vendo os homens aí, tá parecendo árvore, nem parece gente. Aí Jesus entendeu: opa, o milagre ainda não aconteceu completamente. Aí o texto diz que Jesus novamente fez o quê? Colocou as mãos dele no homem, orou de novo e depois perguntou de novo. O texto é claro, mais uma vez Jesus perguntou. Só que agora ele respondeu: eu estou vendo claramente. Diga glória a Deus. Outra grande verdade aqui, irmãos: não existe milagre difícil para Jesus. Repita comigo, diga: não existe milagre difícil para Jesus, pois ele pode fazer qualquer coisa. Olhe para alguém e diga: Jesus pode fazer qualquer coisa. Porém, Jesus, ao fazer esse milagre, por partes, deu um ensinamento claro e objetivo: que algumas curas são graduais e não instantâneas como nós queremos. Amém? Está escrito na Bíblia? Eu sei que você queria que fosse imediato. Eu sei, por isso que você falou com essa cara de tristeza. Eu perguntei: está escrito na Bíblia? Você tinha que dizer: está. Porque se você dissesse está, um pedacinho do seu milagre você já ia receber agora. Porque o que Jesus está nos ensinando aqui com esse milagre de forma muito clara é isso. Existem milagres que vai ser imediato, instantâneo, mas tem milagres que vai ser gradual. Mas o mais importante de tudo é você receber o milagre. O mais importante de tudo é você ser curado. O mais importante de tudo é você receber uma visita de Jesus.
O mais importante de tudo é você um dia lá na frente olhar para trás e dizer assim: olha, na minha ótica até demorou, mas o milagre aconteceu. Na minha ótica, no meu tempo eu achei que demorou, mas foi no tempo dele, e eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu recebi o meu milagre. Diga glória a Deus. Aqui, ó. Aqui um que está recebendo o milagre de forma gradual, mas o milagre está chegando na vida dele. Aqui, está na sua frente aqui, ó. Quem conhece a história do pastor Samuel, que passou 4 anos já depois que a doença tomou um rumo desproporcional, ele chegou no quadro de esquizofrenia. Você vê ele aí sentado, dando glória a Deus, pregando a palavra de Deus como ele estava pregando domingo de manhã. Você percebe, o milagre está acontecendo de forma gradual, mas está acontecendo. Amém, irmãos? E vai chegar um momento que ele vai dizer assim: já recebi meu milagre completo. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aleluias. Eu passei 15 dias doente. A enfermidade veio gradual, começou gradual. Eu comecei a adoecer um pouquinho a cada dia. Aí chegou na semana do dia 10, eu adoeci de vez. Mas depois, quando foi a hora do milagre vir, da cura vir, também foi gradual. Cada dia Jesus me curava de um sintoma. Cada dia uma coisinha ali era curada. Hoje eu posso dizer o quê? Que o milagre está completo. Amém? Então não importa se foi de imediato ou se foi gradual. O importante é você receber Deus. O importante é Ele te visitar. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? E a gente encerra aqui no verso 26. O verso 26 diz: Jesus mandou o cego para casa dizendo... Cadê? Vai tocar música? Hoje o meu milagre vai chegar? O povo vai cantar essa música aí como se fosse uma oração. E tem gente que vai sair hoje aí de posse de milagre em nome de Jesus. Amém? É um ato profético. Jesus mandou o cego para casa dizendo: não entre no povoado, vá direto para a sua casa. Diga glória a Deus. Importante isso aqui, irmãos. Isso aqui precisa chamar a minha e a sua atenção. O desejo de Jesus era que aquele homem fosse direto para a sua casa, compartilhar sua vitória com a sua família. Por isso, ele pediu para o ex-cego seguir direto para a sua casa. Bispo, eu não entendi. Você vai entender agora. Se prepare. Olhe para alguém carinhosamente, diga: se prepare para em breve. Fale com voz de crente, diga: se prepare para em breve você compartilhar milagres. Diga: com a igreja e com a sua família. Fale para outra pessoa agora, para outra pessoa, diga: se prepare para em breve você compartilhar milagres. Diga: com a igreja e com sua família. Se você querer ficar de pé, aplaude o Senhor Jesus, que seu milagre está chegando hoje. Não sei se é de imediato, não sei se é gradual, mas o milagre está chegando na sua casa e na sua família.